Fala galera do Devidojo, beleza? Então estamos de volta aí com a nossa série de vídeos do AWS White Belt, né? Nossa introdução prática aí ao mundo cloud com a AWS. E hoje a gente vai dar continuidade na construção da nossa infraestrutura, né? Da nossa solução, só que com um tópico bônus, né? No vídeo passado a gente construiu a nossa infraestrutura ali, né? De RDS e mostrou depois como desligar. E nessa questão de desligar a nossa RDS e a nossa instância C2, a gente fez isso de maneira manual, indo lá no console, clicando, selecionando, no stop e tudo mais. Então você deve ter notado que é um processo bem chato, às vezes você vai ter preguiça, inclusive, de desligar e ligar, porque leva um tempinho para conferir e tudo mais. Então, para resolver isso, eu vou apresentar para vocês um recurso bem interessante da AWS, que já é uma camada mais serverless aqui dos serviços que a AWS disponibiliza, que é o AWS Step Functions, né? A gente vai entender um pouquinho, vai construir uma automação, inclusive usando Step Functions, para fazer esse processo de ligar e desligar as instâncias para a gente através de um comando que a gente vai configurar ali, né? Outra coisa que a gente vai ver é o IAM Role and Policies. Por quê? Porque a Step Functions, para funcionar, ela vai precisar ter permissão tanto para ligar e desligar as EC2, quanto também para usar alguns outros recursos aqui, como o CloudWatch, que a gente vai falar bem pouco, fazer uma breve introdução, né? Depois vai ter uma parte aqui do vídeo onde a gente vai falar mais detalhes do CloudWatch, sobre monitoramento, observability na cloud, mas para hoje vai ser bem simples, só porque a gente precisa configurar mesmo. Fechado? Então, sem mais delongas e partindo aqui para a nossa parte prática, a gente vai estar logado aqui então no console da AWS, né? Uma vez que a gente já está familiarizado, a gente vai acessar então o recurso Step Functions. Para acessar, eu venho aqui na caixa de busca, busco por step, automaticamente ele já completa e nota que aqui eu já coloquei nos meus favoritos, né? Você pode favoritar ele também para ele aparecer ali no canto superior. Beleza? Então, uma vez que eu estou aqui dentro do menu da Step Functions, eu posso maximizar aqui esse menu para vir em State Machines, e aí dentro de State Machines está vazio, né? A gente não tem nenhuma State Machine criada, eu vou criar uma State Machine nova. Essa State Machine que a gente vai criar, e aí falando um pouco mais sobre o que é a State Machine aqui dentro do Step Functions, nada mais é do que o próprio nome já diz, né? É uma máquina de estados onde você vai estruturar um fluxo e cada vez que você, enfim, executar uma task, um desses estados da tua State Machine, ela vai receber um input e vai disponibilizar um output para o próximo passo. Então, o input do passo que foi executado vai executar esse passo e ele vai gerar alguma saída. Essa saída que vai ser gerada vai ser passada para o próximo estado e assim por diante. Ali você pode adicionar choices, né, escolhas, executar coisas em paralelo, colocar fluxo, enfim. Durante a construção aqui, a gente vai ver isso na prática e vocês vão entender de maneira muito melhor do que o que eu posso falar aqui, né, explicando. Mas coisas importantes para a gente saber antes de criar aqui a nossa State Machine e testar ela, né? Existem dois tipos de State Machine que a gente pode criar. O primeiro delas é o Standard e o segundo é a Express. Qual que são as diferenças? A AWS até fez essa maravilha aqui de colocar uma comparação logo no fluxo de criação aqui pelo console, dizendo quais são as diferenças entre cada um, e isso me poupou um trabalho de ter que montar algo nesse sentido. Então, se você olhar aqui, uma das principais diferenças é o tempo de duração. E isso, acho que como o próprio nome delas já diz, né? Fica claro, porque a Express ela tem um tempo de duração máximo de 5 minutos, enquanto que no Standard você pode construir um fluxo, um workflow, né, com vários steps ali, com várias coisas para serem executadas, e ele pode levar até um ano. Né? Puta, quando que eu vou construir uma Step Function, State Machine que tem um ano no fluxo de duração dela? Imagina que você, enfim, quis automatizar um processo de backup que ele é anual ou mensal, por exemplo. E um evento que é disparado por ano, você fica ali observando durante um ano um determinado exemplo, como por exemplo, sei lá, a base encheu, alguma coisa nesse sentido, ele vai começar a executar aquele step. A resposta, né, desse step que você vai executar após o estímulo ali do evento, ou enfim, o que você configurou, ele pode levar até um ano, né? Vamos supor, eu mandei, sei lá, fazer o backup quando atingir 2 GB, mas tá demorando para atingir 2 GB ali de espaço na base e, enfim, ele não vai, até um ano, né? Ele não vai cancelar esse fluxo enquanto não atingir os 2 GB da base. Agora, passou um ano, ela vai parar, né? Esse fluxo vai morrer e aí vai iniciar um novo. Já no Express, não. Imagina que assim, a gente está fazendo uma solução
que seria como se fosse um serviço que está plugado ali num API Gateway, um outro recurso da AWS que a gente também vai comentar, né? Mas ele resolve essa questão de você expor uma API REST para o mundo, e aí com uma série de coisas ali, né? De abstrações para facilitar esse processo. E aí você está recebendo ali uma requisição que vai cair numa Step Function. Essa Step Function às vezes pode acionar uma lambda, ou ela pode ela mesma fazer alguma coisa via SDK, que a gente vai mostrar isso aqui um pouco na prática. E aí, isso tem que levar no máximo 5 minutos. Por quê? Porque se passar de 5 minutos, ela vai morrer, assim como funciona com outros recursos da AWS que são serverless, né? Por exemplo, as lambdas, só que com um tempo de duração maior, ali 2 vezes maior, né? Até 3 vezes maior, que é o da lambda de 15 minutos. Beleza? E, falado isso, a gente tem também o suporte de Start Execution. E aí, aqui ele está falando que no Standard você pode ter até 2.000 por segundo, enquanto que no Express é 1.000. Então, olha a diferença de quantidade de execuções que a gente pode fazer. E aí, claro, tem aqui um Learn More para você entender melhor o que está acontecendo. Supported State Transitions é como a Step Function de fato calcula quanto custa, né? O tempo ali de execução, óbvio, é levado em consideração. Se você for olhar aqui, por exemplo, no Express, mas aqui quando a gente está falando do Standard, cada transição, cada vez que ele mudar ali de estado para o outro, né? Puta, executou uma task e foi para a próxima, isso é uma transição. E você vai ser cobrado $25 por milhão de state transition. Sendo que no free tier, se a gente vier aqui consultar a AWS free tier, nível gratuito da AWS, eu sempre faço isso, vou buscar aqui por Step Function, a gente vai verificar o que ele tem pra gente. Opa, Step Functions está aqui. Ele vai mostrar pra gente a quantidade de transições gratuitas que a gente tem, né? Ou seja, ele tem sim um free tier. E qual que é o free tier? É sempre gratuito. Até 4.000 transições de estado por mês, a gente vai ser gratuito. E aqui não tem aquele humano, né? Que os outros recursos da AWS têm. Ele é sempre gratuito abaixo de 4.000 transições por mês na sua Step Function. Beleza? Dito isso, então, tem aqui outras similaridades, outras questões como Execution Semantic, né? Então, Exactly Once Workflow Execution. E isso aqui significa que para cada evento de start, você vai ter exatamente uma execução daquela state machine. At least once workflow execution talvez possa acontecer de disparar 2 vezes para o mesmo evento ali de start da tua Step Function no modelo Express. Então, aqui é importante saber avaliar bem o que a gente está construindo. Se é uma automação que exige, por exemplo, esperar que algum recurso ligue ou desligue, não recomendo usar o Express. O Express seria ali para fluxos onde você quer processar um evento e sabe que não vai ultrapassar 5 minutos de tempo de processamento e quer usar a Step Functions para organizar esse workflow ali de interação entre os recursos. Então, acho que é muito importante a gente saber desses dois modelos, né? Mais detalhes você vai poder encontrar aqui na documentação mesmo, pelo console, clicando ali no Learn More. E para o nosso fluxo aqui, que é uma automação para ligar e desligar as nossas instâncias, apesar de que ela vai ser bem simples aqui, tá, gente? Não vai ser nada muito complexo com N validações. A gente vai usar o modelo standard, porque dá pra gente aqui uma segurança de que pode levar até 1 ano, né? Se demorar, ou seja, se levar mais de 5 minutos, está tudo bem. E outro ponto é que a gente tem ali uma camada de transação gratuita e também queremos garantir que, apesar de não vamos fazer burst de mandar evento, né, de disparar a execução dessa Step Function ao mesmo tempo, mas a gente vai querer manter um Exactly Once Consistency ali, né, Workflow Execution na real. Então, beleza. Vou clicar em Next, depois que selecionei ali o Standard, ele automaticamente já vem aqui para o Design Workflow. Isso aqui é uma ferramenta relativamente nova, que garante para a gente aqui um contexto de low code, né? E digo low code porque ainda dá para escrever alguma coisinha num JSON ali, que eu não sei se eu chamo isso de código, mas no fim das contas é um JSON, então de certa forma tem código lá dentro, né? E o que a gente vai precisar fazer aqui então? Para começar, o que eu vou fazer é buscar alguns métodos que eu sei que vão ajudar a desligar e ligar as nossas instâncias, tá? Como que eu sei que esses métodos estão disponíveis? Se você olhar aqui do lado esquerdo, na verdade, você tem que ter 3 abinhas, né? Uma de Actions, uma de Flow e uma de Pattern. Esses de Pattern a gente não vai mexer agora. O Flow a gente vai precisar
interagir, porque no nosso workflow a gente vai ter uma espécie de choice para saber se é para ligar ou desligar. E aqui nos actions é a ação que a gente pode executar em cada recurso da AWS. E sendo sincero com vocês, eu dei uma explorada nesse recurso, inclusive no trabalho, né, onde eu trabalho hoje, e a gente construiu Step Functions para fazer desde execução de job glue, que aí falando de pipeline de dados, com execução desses jobs de maneira sincronizada, onde a Step Functions espera que ele termine o que ele está fazendo. Isso pode levar inclusive horas, é outro exemplo onde é legal usar o modelo standard, né? E ou também, por exemplo, não usar nenhum recurso específico, né, de execução como o Glue ou o EC2 ou Lambda e basicamente fazer ali operações de put direto no DynamoDB ou, enfim, o que a gente vai fazer agora, que é uma operação de CLI, né, da SDK, desculpa, da AWS, que a gente poderia fazer inclusive pela CLI também, que a gente vai falar no módulo lá na frente, quando a gente for falar ali de deploy de containers, né, na AWS. Então, basicamente, é isso. Você tem essa ferramenta que te permite aqui navegar entre todas as ações dos recursos da AWS, e são várias, né? Você pode ver aqui, se eu for rolando aqui, vai ter ação pra caramba. E essas ações, elas estão relacionadas com como a gente vai fazer a nossa automação. Por exemplo, eu quero ligar as instâncias, né? Dado que aqui a gente está com elas desligadas. Então, para ligar as instâncias, eu vou procurar por uma action que eu já conheço, que é o start EC2, na verdade é instance start. E aí, o que é cada uma dessas actions, obviamente a gente tem que procurar ali na AWS e tudo mais. Mas o que a gente vai pegar aqui nesse caso? Botei só instance start e já me dei conta que tem aqui o Amazon EC2 start instance, e eu vou pegar, né, clicar sobre ele, segurar e arrastar aqui para dentro. É isso que eu fiz para adicionar essa action aqui no nosso workflow. E agora eu vou botar também o start DB instance, porque eu sei que eu vou precisar deles dois. Legal? Então aqui, teoricamente, se eu executasse essa step function, eu já conseguiria startar o nosso workflow. Porém, a gente quer garantir que sirva, né, essa automação tanto para o start quanto para o stop. Então o que eu vou fazer é buscar aqui por um flow, né, uma parte aqui específica do workflow da Step Functions, e vou selecionar o Choice. O que é o Choice? Você pode explorar mais cada um desses carinhas aqui, né? Não são tantos assim, e tem uma documentação bem legal do como usar e o que é cada um, mas de maneira bem simples, o Choice, ele permite que a gente coloque uma opção default e outras opções que vai variar para onde vai a execução dessa Step Function de acordo com o que você estiver validando aqui no Choice Rules. Então você vê que ele colocou aqui o Start numa role default, e aqui na outra role eu vou chamar ela de Stop, né? Daqui a pouco eu troco aqui o nome dela. Como que eu troco o nome dela? Colocando aqui no comentário, né? Eu vou colocar uma condição nesse Choice, que é a condição de eu vou pegar o comando que a gente vai... E aqui eu vou definir o comando, tá? Para pegar um input, né, que a gente está enviando, $, né, um scope ali, e aí ponto, e eu vou colocar o nome do comando que vai se chamar command mesmo. E aí, quando o comando for igual a, cadê? Is equal to, e aí a gente vai botar uma string constante, porque eu quero validar que é exatamente essa palavra aqui, então uma constante. Quando ele botar, na verdade vamos botar aqui o stop, então quando a gente mandar o comando stop, tiver o valor stop no command, na variável command, ele vai executar essa rule. Ah, como que eu mudo aqui? Botar aqui o nome, stop instances. Beleza? Então aqui ele vai fazer o stop, aqui no default, teoricamente, ele vai fazer o nosso start. Ah, mas no default se a gente for olhar aqui, ó, like and else statement defines the next state when no rule is true. Então, se nenhuma das regras forem compatíveis com as regras que a gente colocou aqui, né? Se o input, na verdade, né? O comando, o evento que a gente disparou aqui para iniciar esses step functions, nenhuma das regras se aplicar, ele vai vir para o default. E eu vou deixar assim mesmo até para a gente validar. Só que agora, né, nota que ali aquele choice de stop está vazio. E eu não posso usar essas mesmas actions porque elas são de start. Então eu vou buscar aqui pelas actions de stop instances. Se eu busco por stop instances, tem a mesma coisa. Amazon EC2 stop instance, vou clicar, arrastar aqui, e o Amazon RDS stop instance, vou clicar, arrastar e coloco aqui.
Agora, o que a gente vai precisar fazer é configurar, né, finalizar aqui a configuração dessa Step Function para ela saber qual instância que ela vai desligar. E aqui, gente, eu vou falar para vocês que tem maneiras da gente, inclusive, deixar isso aqui bem parrudo, setando tags, só que aí eu teria que... E aí as tags, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês em vídeos anteriores, são aquela maneira que quando a gente vai criar o recurso, né, todo o recurso da AWS, a gente consegue definir uma tag no final que a gente define o nome e o valor. Então eu poderia, por exemplo, ter uma tag que se chamasse toStop, e se o valor fosse true, eu validaria na Step Functions para ela buscar todas as instâncias que estão rodando em execução aqui na conta, e aí validar a tag, se a tag estava com stop true, e aí sim desligar. Falo isso porque eu fiz algo parecido em fluxos produtivos, inclusive uma boa prática de se fazer. Antigamente a gente usava Lambda bastante, mas agora com Step Functions, onde eu pego, clico, arrasto e vou montando aqui o workflow, inclusive fica bem melhor de acompanhar depois, eu tenho usado mais a Step Function para fazer esse tipo de processo, né? Mas aqui no nosso ambiente de treinamento, eu basicamente vou pegar essa nossa Step Function aqui e adicionar o nome das instâncias que a gente quer, o ID, na verdade, né, da instância C2, e o DB Identifier, que é o nome da instância, RDS, que a gente precisa desligar. Como que eu faço isso? Vou buscar então aqui a nossa EC2, no menu aqui de cima, né, vou abrir aqui numa nova aba para não perder a execução desse fluxo. Vou vir aqui e tá parada, né? Não tem nada rodando, ela tá de fato parada. E vou pegar o Instance ID da instância que eu vou querer ligar aqui pela nossa automação. Aqui no stage eu vou colar agora, né, aquele Instance ID que a gente copiou dentro da variável aqui, ó, MyData. Instance ID, MyData. A mesma coisa a gente vai ter que fazer para o step ali de stop. Mas antes disso, só validar que aqui do lado direito, né, onde eu fiz essa alteração, é onde de fato a gente vai alterar os parâmetros aqui dessa action que a gente acabou de colocar, beleza? Então, o nome dessa action é Start Instance, a API que ela vai usar é EC2 Start Instance, a integração é do tipo AWS SDK, como eu falei ali, né? Então, por debaixo dos panos, a Step Functions vai estar acionando métodos da SDK, da AWS, que a gente vai falar mais tarde. Aqui eu poderia definir se tem um callback, ou seja, se eu espero uma resposta para tomar enfim, usar ela para alguma coisa, e se eu quero passar uma cross-account access, ou seja, uma role específica para quando for executar esse estado. Isso é interessante para quando você cria uma automação que ela pode interagir com N contas ali dentro da sua organização, e aí cada conta vai ter uma role que pode ser assumida por esse status aqui, a gente não vai entrar nesse detalhe agora, mas só para saber que existe essa possibilidade. A gente vai ter que colocar aqui uma role, né, para executar, e é a role da própria instância, mas eu poderia, para executar uma action específica, sobrescrever, né, e aí passar uma role de uma conta específica que tivesse me dando ali a permissão para fazer essa execução. Na sequência a gente vai criar uma role, vai criar uma policy e vai entender isso melhor. E aí depois o próximo estado, né, que aí seria o start de instance. Então, depois que terminar de iniciar a instância, ele vai executar o start de instance, beleza? Feito isso, né, aqui já está tudo ok, configurado em relação ao start da instância, eu vou só copiar aqui o valor para o stop e vou manter aqui, beleza? Na base de dados, a mesma coisa, ele pede aqui um parâmetro, né, chamado DB Instance Identifier, e aí para buscar esse cara, eu vou buscar lá no menu da RDS, opa, botei final de semana ali, tô com vontade do final de semana e ainda é segunda, mas beleza. E aí a gente vai vir aqui na RDS, a gente vai ver que ela tá aqui com status de stopped, né, temporariamente, porque eu mesmo parei ela antes, e aí DB White Belt é o nome então da nossa base, a gente vai voltar lá na Step Functions e vai substituir aqui pelo DB White Belt. Opa, copiei errado. Colei errado, na verdade. Vou tirar esse espaço aqui e deve resolver. Belezinha. Vou copiar daqui agora a string toda, porque vai ser a mesma coisa aqui no stop. Ele vai pedir o ID da instância e fechou. Tá aqui o ID da instância. Mesma coisa ali da action anterior. Se eu quiser sobrescrever a role, eu consigo. Se eu quiser colocar um callback, eu também consigo, mas não é a nossa intenção aqui. Basicamente, a gente definiu, então, o fluxo da nossa Step Function, né, o nosso workflow, e aí eu vou parar esse vídeo por aqui, para que no próximo vídeo a gente faça, então, o resto da configuração, que é salvar, né, essa máquina de estados para que a gente possa utilizar, mas a gente vai precisar, antes disso, criar uma IAM role e uma policy, né, e atachar essas policies nessa IAM role que a gente vai usar aqui na Step Functions, né, na hora de salvar, para daí sim poder executar ela. E aí, para não ficar muito grande aqui o vídeo, eu vou dividir em duas partes. Então, essa foi a parte 1. Se você gostou,
deixa aí seu like, se não gostou, deixa seu comentário e a gente volta no próximo vídeo para dar continuidade aqui nesse processo. Valeu, pessoal, um abraço.